Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez a Resport pelo convite. Muito feliz de estar compartilhando um pouquinho aí com vocês o que a gente pode passar um pouquinho de informação sobre dor. Agradecer a todo mundo que ficou aí durante toda a transmissão das palestras e agradecer por ficar até agora aí para acompanhar um pouquinho do nosso conteúdo. Meu nome é Luiz Carlos Fucácio Júnior, sou graduado pela Universidade de Cidade de São Paulo. Sou especializado em ortopedia e traumatologia pelo Instituto Coen. Fui fisioterapeuta há 12 anos pelo Instituto Osmar de Oliveira e sou professor da Resbost desde 2017 e no curso de liberação miofascial e agora de anatomia palpatória, né? E sou fisioterapeuta associado do Instituto Nayon de cirurgia e ombro e cotovelo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dor, tá? A definição da dor, né, é uma percepção corporal. Então, o Everton já deu uma boa introdução aí para a gente sobre dor aguda e crônica, né? Então, a dor é uma percepção corporal e ela é essencial para a gente no corpo como um alerta, né? Ela alerta a gente de algum problema que está acontecendo com o nosso corpo. Então, na nossa prática clínica, é a principal queixa que a gente recebe no dia a dia, né? O paciente vai te procurar não porque você é bonito, ele está te procurando porque ele está com uma queixa e normalmente essa queixa é dor, tá? A dor ainda é muito desafiadora na nossa prática clínica, tá? Porque, como o Everton mesmo falou anteriormente, ela é uma dor, a dor é uma estruturação multifatorial. Então, muitas vezes, nós, como fisioterapeutas, não conseguimos chegar na fonte da dor, ou a gente vai ter que associar as nossas técnicas, ao nosso conhecimento a outros profissionais. Então, sempre correlacionado ao médico, ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional. Essas áreas vão ajudando a gente a entender um pouco melhor a dor e conduzir ela um pouquinho melhor, tá? Na figura que eu estou mostrando aí para vocês no slide, é só uma introdução sobre a característica de condução da dor. Então, a dor é uma aferência, né? Então, a gente recebe a informação do meio através de mecanorreceptores, sistema de dor, de percepção de dor, tá? Então, diversos captadores da aferência aí que vão informar para a gente a dor. Só para vocês terem uma ideia, o que está mostrando na figura são as mielinizações, né, dos nervos. Então, os nervos mais fininhos aí, eles são mais demorados para captar a informação. E os mais grossos informam a sensação mais rápida. Então, só para ter uma ideia, as fibras delta e C, que informam dor, elas são mais fininhas, então elas demoram um pouco mais do que as fibras de tato e de pressão. Né? Isso é importante para a gente saber, para poder conduzir e perceber que o tato, o simples toque, ele chega de informação antes da dor. Então, o toque ao seu paciente, ele é muito essencial já no começo aí da análise da dor, tá? Então, partindo da anamnese, então a gente vai avaliar nosso paciente, a avaliação ela é muito importante, e nessa avaliação a gente tem que caracterizar os tipos de dor. Então, eu separei mais ou menos em 3 tipos aí, que são os mais comuns, tá? Nós temos a dor nocioceptiva, a dor neuropática e a sensitização central, tá? Então, a dor nocioceptiva, então, na nossa anamnese, é muito importante a gente perguntar para o paciente como que é essa dor, tá? Então, ele conseguir te identificar como é a dor é muito importante para o nosso prognóstico, para a nossa meta de tratamento, tá? Então, começando aí pela dor nocioceptivas, são aquelas lesões que são danos teciduais e elas giram em torno de 6 a 8 semanas de incômodo, do sintoma da dor, tá? Normalmente ela diminui no nosso tratamento convencional, então a gente consegue uma melhora importante dessa dor, tá? Normalmente ela é uma dor aguda com sensação de latejamento, e ela normalmente fica no local onde o paciente foi diagnosticado. Então, o paciente teve um diagnóstico e a dor normalmente ela fica naquela região, tá? Ela não se espalha muito. Já a dor neuropática, o paciente já tem uma história, então quando você vai colher a história desse paciente, ele tem uma história de lesão neural já, tá? Então, como o nome já diz, né, ela vai estar associada à lesão dos nervos, tá?
e ela vai ser uma dor neuroanatômica. O que isso quer dizer? Ela pode irradiar para algumas zonas de referências daquele nervo, tá? Então, a gente tem que saber qual o caminho percorrido por aquele nervo para poder identificar as áreas que podem estar com dor também irradiada, tá? A sensação da dor, a dor neuropática é uma sensação de queimação e formigamento. Então dá para você ver que só pelo como que é a dor na história do seu paciente, você já consegue ter uma noção do caminho que vai ser percorrido. Então você vai notar que se for uma sensação, se ele passar para você que é uma sensação de queimação e formigamento, opa, a gente já vai ter o alerta que pode ser uma dor de origem neural, né? Então, além dessas, a gente tem a sensitização central, que é mais caracterizada para a dor crônica, tá? Então, é uma história, você vai colher a história do paciente, ele tem uma lesão, ele não tem uma história muito específica de lesão, não tem uma história de dano, ela é meio difusa a história. O paciente não vai ter um exame que mostre para você exatamente onde é essa dor, quais são as queixas principais, tá? Ela é uma dor difusa e muitas das vezes ela é mais de um ponto, então ela é difusa, dói aqui nessa articulação, dói naquela articulação, e é uma dor vaga, difusa, e o paciente fala para a gente que é aquela dor irritante, que ela fica com o paciente muito tempo, então é característica de dor crônica, né? Como o Everton falou, na técnica do dry needling, a gente está pensando muito em dor aguda, mas a gente também vai pegar muitos pacientes com aquela dor crônica e persistente, essa dor que eles trazem para a gente como dor irritante, tá? Esses são os tipos de dor e eles vão ser colhidos na anamnese. Então, a conversa, a atenção ao seu paciente, ela é crucial para a gente entender o prognóstico e conseguir já ir bolando o seu tratamento ou pelo menos te orientando para o que pode ser aquela lesão, aquela queixa que trouxe o paciente a você. A gente falou de técnicas para fisioterapia sobre dor, eu vou falar especificamente foi considerada a princípio uma técnica, agora ela é uma série de intervenções, que é a educação em dor, ou a sigla EBN aqui no Brasil, ou PNE nos Estados Unidos, que é educação baseada em neurociência, tá? Então a gente vai tentar mostrar para o paciente e educar o paciente o que é a dor e qual a importância da dor para o nosso corpo, tá? Então, essa abordagem, então, explicar que a dor não é uma técnica, né? Essa explicação da dor não é uma técnica, mas uma série de intervenções. Então, essas intervenções, essa educação em dor, ela vai visar mudar a compreensão dos processos que são biológicos e que sustentam a dor, tá? Então, mostrar para o paciente que a dor tem os seus processos biológicos. E isso é normal para todo mundo. O ser humano vai estar presente a dor uma hora ou outra, né? Então, enfatizar também a distinção entre a nociocepção e a dor. O que é uma sensação de dor e o que é a captação da dor. Diferenciar isso também é bem importante para a sensibilidade do seu paciente, tá? Enfatizar que a dor é um mecanismo de proteção e não um indicador de dano ao tecido, tá? A dor está presente no nosso corpo justamente para nos proteger. Então, você ter essa noção desse mecanismo de proteção, ele é importante. Nem sempre a dor vai estar associada a uma lesão já efetiva, ela pode estar associada a um indicativo de que aquela região está sofrendo um estresse, pode ser externo ou interno, tá? Então, ela é um mecanismo muito importante de proteção. A gente tem algumas patologias que fazem com que o paciente não tenha essa sensibilidade e esses pacientes sofrem demais por não ter esse alerta, tá? Aumenta o conhecimento biológico relacionado à dor, isso diminui o catastrofismo, tá? O catastrofismo é a sensação do seu paciente, isso a gente vê inúmeras vezes, de que sempre o quadro dele vai ser o pior, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho dessa característica um pouquinho mais para frente. E apresentar uma biologia da dor que sustente uma abordagem biopsicossocial, tá? O que é isso? Isso quer dizer que a dor ela vai estar envolta em várias questões, tá? Então vai ter a questão biológica, que é o que normalmente a gente vai atuar, tem a questão psicológica e a questão social. Essa interação desses três caracteres
trazem para a gente um modelo de avaliação e até um modelo de tratamento, tá? Pode passar. Então, esse é o modelo biopsicossocial, não sei se dá para enxergar muito bem, mas é bem simples de entender. É a correlação da biologia, fatores biológicos, fatores socioambientais e fatores psicológicos. Então, cada característica pode ir somando na queixa da dor do seu paciente, na causa da dor do seu paciente. Então, muitos profissionais se utilizam desse modelo biopsicossocial no seu tratamento e na sua avaliação, tá? Deixando bem claro aqui que o modelo, ele norteia nosso tratamento, indica qual pode ser a possível causa da dor, mas sempre tendo em conta que nós somos profissionais da área de fisioterapia e a gente não pode ultrapassar limites da nossa profissão. Então, você percebendo algum caráter psicológico, sempre encaminha ao profissional responsável, que seria o psicólogo, tá? E também a gente pode atuar na área social e ambiental, na questão de ergonomia ou na questão de orientação do seu paciente com relação à vida social e ao ambiente dele de trabalho ou social mesmo, né? Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre... É um artigo, na verdade, né, que foi publicado em 2016 por um grande estudioso da neurociência, que é o Andrew Lowe, tá? O Andrew Lowe é um estudioso, há 15 anos atrás ele começou essa área de trabalho de educação em dor, né? E aí ele faz uma analogia muito legal, que é a questão daquela famosa frase no pain, no gain, né? Todo atleta conhece, todo mundo que trabalha com performance conhece, que é sem dor, sem ganho, né? Para estimular o paciente ao máximo, o atleta ao máximo, produzir sua performance. E aí ele faz uma brincadeira falando com a palavra no de conhecimento, né? Se você conhece a dor, será que a gente consegue conhecer um ganho melhor sobre esse paciente? Então, é uma perspectiva que ele teve durante a sua área de atuação durante 15 anos na educação de dor, né, na neurociência da educação da dor, mostrando para a gente que a gente não precisa ser um especialista em dor, tá? A gente precisa só ser um cuidador que seja atencioso e empático com o seu paciente. Então, a gente não precisa estudar tudo que ele estudou. Ele comenta isso no artigo muito bem e enfatiza bastante que o que é importante para a gente é ser atencioso, ter o cuidado com o seu paciente e tratá-lo de forma humana, tá? Isso faz a diferenciação nesse trabalho de educação em dor, tá? Pode passar. Então, falando um pouquinho mais em educação em dor, nos âmbitos em que a gente pode atuar de forma mais direta, tá? Em formas de conseguir identificar quais são os reais problemas dos pacientes, tá? Então, a primeira questão que a gente vai ver no paciente é a percepção da dor, tá? Então, a percepção da dor é o quanto o paciente tem de sensação e o que é uma sensação e o que é uma dor real, tá? Aqui eu estou falando de dor real, não é que o seu paciente chegue e você fale, ah, não, essa dor não existe. Isso tem que ser muito bem atentado pelo fisioterapeuta, que toda dor é real, tá? Toda dor que o paciente se queixar para você é real e leve isso muito a sério, tá? Isso é uma abordagem crucial para o seu sucesso. Então, o que a gente está falando aqui? A sensação de dor é diferente de dor. Então, a gente consegue quantificar isso através de um questionário, tá? Que é o questionário, o Brief Injuries Perception, que é o Brief IPK, que é um questionário elaborado nos Estados Unidos. Então, através desse questionário, a gente consegue ter essa percepção quantitativa do quanto é a sensação de dor e o quanto realmente é uma dor física e sentida pelo paciente em termos biológicos, tá? Então, de novo, toda dor que o paciente chegar para você, ela é real e leve a sério, tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o catastrofismo, que é a percepção do paciente de que tudo vai ser pior no caso dele, tá? Isso é muito comum em pacientes com dor crônica. Então, você pega um paciente que tem, vamos, por exemplo, um pós-operatório de artrodese de quadril, o vizinho dele fez a cirurgia e ficou ótimo em 3 meses. O paciente está com 3 meses e 2 dias, ele fala, nossa, mas meu quadro é muito pior.
E aí ele começa, coloca aí nos comentários se vocês já tiveram uns pacientes assim, não, meu quadro já é muito pior, eu não tenho como sair, eu vou ter muitos problemas daqui para frente, eu não vou conseguir sair dessa. Então, com certeza, vocês já tiveram pacientes assim, e isso é sinal de catastrofismo, tá? Ele tem a certeza de que ele não vai melhorar como os outros melhoraram, e eles fazem essas comparações. Principalmente quem trabalha em clínica percebe isso nitidamente, quando os pacientes se conversam entre si e têm a mesma lesão, eles já ficam tentando achar quais são os pontos que o paciente melhorou e ele não, e já fica com essa percepção, tá? Também para o catastrofismo a gente tem uma escala, tá? Que é a PSC, que é Pain Catastrophe Scale. Então, também a gente consegue quantificar o quanto esse paciente está indo para essa área de o pior é o meu caso, tá? Além disso, a gente tem ansiedade, que também é muito comum em pacientes crônicos, então muito comum em dor crônica. E além de conversar com esse paciente, tentar entender esses pontos de ansiedade, você pode avaliá-lo através do STAI, que é o State Trait Anxiety Inventory, que é também um questionário que me mostra o quanto ansioso esse paciente está com relação à lesão atual dele, tá? Lembrando que o profissional ideal para tratar isso não é a fisioterapia, tá? Então, encaminhe o seu paciente desde que você avalie através de questionário e veja que ele está num ponto de ansiedade muito alto. Peça para ele procurar o médico, o psicólogo, para dar uma orientação mais exata sobre isso, tá? Outro grande problema que a gente enfrenta na fisioterapia, então acho que no meu ponto de vista, se avaliando o paciente com relação à dor, os dois pontos principais em que a educação da dor vai ser eficiente para a gente no âmbito da fisioterapia é o catastrofismo e a cinesiofobia. O Everton também comentou sobre a cinesiofobia, que nada mais é do que o medo de movimentar, tá? Então o paciente evita se movimentar porque ele tem medo que a dor apareça. Então ele não vou me mexer porque eu sei que se eu me mexer, essa dor vai aparecer. Então as dores quase nunca aparecem e o paciente fica parado. Então a gente sabe que no âmbito da fisioterapia, o que menos a gente quer é um paciente parado, sem movimentação, tá? A fisioterapia, a grande parte da fisioterapia é voltada em movimentação, né? Então essa cinesiofobia, ela é muito característica em pacientes em quadro crônico e ela é meio que uma percepção social já, né? Muita gente já tem essa percepção de que se eu me mexer em algumas lesões, eu vou piorar essa dor. Então já virou uma coisa social mesmo. Então a gente tem que também trabalhar com essa quebra, né? E também temos uma escala, então é a escala de Tampa, tá? De cinesiofobia, que também a gente pode quantificar o quanto esse paciente tem medo de se movimentar. Além desses questionários, a gente tem análise de depressão, tá? De novo, analisando traços de depressão em seu paciente. Algumas características que te remetam a uma depressão. Percebendo isso aí, encaminhe ao psicólogo ou ao médico psiquiatra, tá? Pacientes sob estresse. Então, a dor crônica, pensa numa dor crônica, alguns parentes já têm, com certeza vocês têm esse contato. A dor crônica ela é irritativa. E quando uma dor é irritativa, ela causa estresse ao seu paciente, tá? Então, essa causa de estresse faz com que a gente sinta essa percepção do estresse e, de novo, tente ter em mente que é uma indicação de estresse também não é da nossa alçada, tá bom? Fora isso, a gente tem fatores ambientais e sociais, como eu mostrei naquele modelo biopsicossocial para vocês, tá? Como é o ambiente social e laboral do seu paciente, tá? Ele se relaciona bem com as pessoas, o ambiente de trabalho dele é agradável, tá? Tentem resgatar isso na sua anamnese, na sua conversa do dia a dia com o seu paciente. Diferentemente dos médicos, a gente passa muito mais tempo com os nossos pacientes, tá? Então, a gente consegue colher durante o tratamento muitas informações que não foram ditas, tanto na nossa avaliação, quanto na avaliação dos médicos, tá? Então, isso é uma característica muito boa da fisioterapia, que nos traz muitos dados, e só naquela conversa simples que você vai ter
em cada sessão com o seu paciente, você já vai conseguindo perceber algumas alterações desses fatores ambientais que vão estar influenciando muito na dor do seu paciente, tá? E a última, que é a motivação. Tente sempre engajar seu paciente, instruindo e mostrando que ele tem alternativa, tá? O paciente sempre vai ter alternativa. Tente abrir esse campo para ele e falar, ó, eu tô com você e a gente tem essas alternativas. Você tem opções. Mostre opções de saída para o paciente, isso é muito importante. Isso traz engajamento ao seu tratamento, tá? Então, falando em engajamento, e a gente vai falar um pouquinho sobre orientação oral, então a velha frase, né, as palavras têm muita força, né? Então, eu vou citar algumas frases que a gente, de vez em quando, solta sem querer aí na nossa avaliação ou no nosso tratamento e que trazem crenças negativas a esses pacientes. E se eles tiverem essas crenças negativas, eles vão perdendo engajamento ao tratamento, tá? Então, evitem de usá-las, eu só vou dar um exemplo, mas não usem mais, tá? Você já falou para o paciente, você não tem mais articulação, você está batendo osso com osso. Cara, isso é muito negativo para o paciente. Ele não tem a informação biológica que você tem, então você informando esse paciente, ele vai entrar numa depressão terrível, né? Seu tendão está por um fio, vai romper. Aí você fica com essa percepção, dando essa percepção para o seu paciente, ele para de se mexer. Então ele cai na cinesiofobia, assim como, ó, tenha cuidado para abaixar, tá? Então o paciente, pô, então o fisioterapeuta falou, o Luiz falou, eu não vou abaixar para evitar que eu tenha dor. De novo ele cai na cinesiofobia. Ah, sua postura é muito ruim, não tem jeito. Você não está dando alternativa para o seu paciente. Pô, não tem jeito, como é que a gente vai tratar, né? Então, evitem essas frases negativas. Se policia, eu sei que é muito difícil, acaba saindo de vez em quando, né? Mas tentem evitar isso, que essas negatividades, elas afetam muito na dor, e principalmente nos pacientes com dor crônica, né? Sempre vai estabelecendo, além disso, né, dessas frases de evitar, estabeleça uma aliança terapêutica, tá? O que é isso? Você tem que se conectar com o seu paciente para ter bons resultados, tá? Então, primeiro exemplo e primeira indicação que eu dou para vocês, escutem o paciente, não só na avaliação, tá? Deixa ele falar. A gente sabe que tem paciente que fala bastante, mas a gente tem que conduzir a conversa para que isso te traga dados e esses dados favorecem você a tomar um caminho melhor para a sua terapia. Então, escute seu paciente, tá? Não só na avaliação, no dia a dia. Lembra que eu falei, a gente vai ter muito contato com o paciente. Então, escute ele no dia a dia, vê o que está melhorando, vê o que está piorando, né? Ele vai te dar esse feedback e isso é importante. Seja empático, de novo, toda dor é importante. Não menospreze a dor do paciente, tá? Então, toda dor é importante. Seja empático, dê atenção para o paciente, tá? Encoste no paciente, que é muito importante também, tá? Esteja presente. Então, quando você está escutando, não é para você escutar o paciente ou ouvir o paciente e estar pensando no próximo, tá pensando no que você vai fazer de jantar, né? Esteja presente para recepcionar a ideia do seu paciente, estar com ele ali, mostrando que você está junto, tá? E explique sobre a dor, que é parte aí da orientação de educação em dor, né? E explique a lesão que ele tem. Então, muitas vezes as consultas médicas são rápidas e como a gente tem mais contato com o paciente, a gente consegue ter mais tempo para explicar a lesão para o seu paciente. Então, fazer ele entender que a lesão, ela começa assim, assim, assado, ela tem essa progressão, ela pode ir por esse ou esse caminho, para ele ter essa certeza e ter essa firmeza de que você conhece e que você vai saber conduzi-lo da melhor forma para sair dessa. Então, aí você explicando sobre a lesão, você mostra esses caminhos que a gente vai ter de opção para sair dessa, tá? E você conseguindo estabelecer essa aliança terapêutica, a gente consegue um engajamento do paciente. Finalmente, a gente consegue um engajamento. A gente tem uma confiança que foi estabelecida, tá? A confiança não vem só com o tempo, tá? Ah, eu estou com um paciente há não sei quanto tempo, então ele confia em mim. Nem sempre, tá? Às vezes, numa simples conversa, numa avaliação, o paciente já sente essa confiança em você e no seu trabalho e ele sabe
que confiando em você, ele tem mais probabilidade de sair daquele quadro, tá? E além de tudo isso, se você não tiver habilidade técnica, também não vai adiantar de nada. Então a gente tem diferentes técnicas para o tratamento da dor. Eu acho que não cabe aqui a gente ficar falando uma ou outra técnica, a gente tem ferramentas maravilhosas no controle da dor. Então, tem uma habilidade técnica importante para você, além da confiança demonstrada para o seu paciente, você consiga também, através da técnica, da fisioterapia propriamente dita, dar opções para o seu paciente. Lembra que eu falei para vocês daqueles 3 tipos de dor? A sensitivação central, a gente vai explorar um pouquinho mais. O que é isso, né, Luiz? O que é isso? É uma maior responsividade de nossos receptores. Então, eles ficam mais ativos. Então, todas as informações que a gente recebe, elas são extrapoladas, elas são mais estimuladas, tá? Então, esse paciente vai apresentar uma hipersensibilidade de estímulos mesmo. Então, a aferência dele está diferenciada já, tá? Ele tem uma responsividade a estímulos não nocivos. Então, para aquele paciente que no começo da lesão, uma pressão mais forte era um estímulo de dor, agora, com o tempo, com os estímulos constantes informativos, essa pressão que precisava ser uma pressão muito forte, agora com uma simples pressão leve, ele já sente dor. Então, vai potencializando essa responsividade dos receptores, tá? Então, ele vai ter também um campo receptivo expandido além daquela área de lesão. Então, a dor começou pontual e específica, quando ela vai tendo uma evolução crônica, ela vai expandindo a área da dor também, tá? Os pacientes também têm uma característica chamada alodina, tá? Que do grego quer dizer outra dor. Então, envolve uma mudança, então, nesse sentido da dor, da quantidade de uma sensação, seja de que tipo for, tá? Então, estímulos sensoriais que em situações normais não provocariam dor, naquele paciente crônico já com sensitivação central, estímulos que seriam simples para a gente, um simples barrão pode causar dor no seu paciente, um simples aumento de temperatura pode causar dor no seu paciente, tá? Isso já são características de pacientes que já levaram essa dor para um nível mais crônico, tá? O primeiro termo usado, que foi a sensitivação central dependente da atividade, foi descrito por Wolff em 1983, em um trabalho de hipersensibilidade em ratos, tá? E ele foi mostrando que através dessa hipersensibilidade, dessa hiperestimulação, os ratos foram mostrando plasticidades neurais através de estímulos nociceptivos. Então, se eu estou dando estímulo nociceptivo constante, eu vou tendo uma plasticidade neural. Por isso que acontece esse aumento de área de lesão, esse aumento de estímulo, esse aumento de percepção da dor, tá? O mesmo Wolff, em 2009, descreve que para ativar essa sensitivação central, os estímulos nocivos devem ser repetitivos, intensos e sustentados. Então, quem está num ambiente muito rico em informações tem a facilidade de levar essas dores que são inicialmente agudas para uma fase mais crônica, tá? Falando agora um pouquinho sobre a parte mais bioquímica aí da história, então, a sensitivação ela é firmada graças à ativação de um receptor, que é o NMDA, e ele recepta o glutamato, tá? Que é um neurotransmissor excitatório, e ele é bastante potente e bastante prevalente no nosso sistema nervoso autônomo. Então, bioquimicamente, é isso que acontece para o paciente sentir, tá? Obrigado. Então, não sei se dá para ver que está sobreposto, mas a gente tem aí uma cascata de eventos que são os eventos bioquímicos, tá? Eu só mostrei para vocês aí o esquema só para mostrar o quão complexo que é, tá? A gente tem uma diferenciação entre sensitivação central e periférica, tá? Opa. Aí, obrigado.
A sensitivação periférica é uma resposta inflamatória curta e específica da lesão. Então, é aquela hipersensibilidade curta e local, que é graças a mediadores químicos. Então, qualquer lesão aguda, a gente vai ter uma sensitivação periférica, tá? A partir do momento que esse estímulo ele é constante, ele vai se tornando crônico e a gente vai para a sensitivação central, tá? Algumas características clínicas desses pacientes são um padrão desproporcional e inconstante, não é uma dor mecânica, então é aquele paciente que, mesmo sem movimentação, ele sente uma dor constante, tá? O paciente vai ter hiperalgesia, então, de novo, qualquer estímulo que, para nós, normalmente, que não temos uma dor especificamente crônica, você não sente dor, o paciente vai ter esse pico, né, de intensidade de dor, hiperalgesia. Áreas difusas de dor, então, de novo, começou pequenininha, a dor expandiu bastante. Esses pacientes têm também identificação de alterações psicossociais. Então, de novo, usando aquele modelo biopsicossocial, você já tem um alerta daquele paciente pode ter essa expansividade para a sensitivação central, tá? Um trabalho do Maier, em 2012, desenvolveu um inventário central de sensitivação, o CSI. O CSI, que foi demonstrado no trabalho do Myers, nos dá um norte para poder identificar e conseguir atuar nesse quadro desses pacientes de sensitivação, tá? Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, esse trabalho do Myers em 2012, ele é bem interessante, porque ele consegue aí aglutinar as informações importantes que fazem referência à sensitivação através desse inventário, tá? E nesse inventário ele cita algumas lesões que são mais comuns desses pacientes irem para esse estágio mais crônico, tá? Então ele cita algumas das lesões mais comuns, então a dor lombar crônica, né? O whiplash, que é o chicote, né? Então quando batem no carro, que é a mais clássica, e que você tem o chicote, tanto o crônico quanto o subagudo, podem levar o paciente a essa cronicidade, tá? Distúrbio temporomandibulares, síndromes miofaciais, osteoartrose, artrite reumatoide, fibromialgia, cefaleia crônica e síndrome de intestino irritável, tá? A maioria delas a gente tem atuação direta, então provavelmente a gente vai encontrar esses pacientes numa fase mais crônica e aí a gente tem que prestar atenção nessas características que envolvem tanto o modelo psicossocial quanto a educação em dor, tá? Pode passar. Quais são os sintomas que esses pacientes podem apresentar que já podem dar um sinal amarelo aí para a gente para pensar nessa fase de sensitivação central, tá? Então, hipersensibilidades. Então, a maioria das hipersensibilidades estão correlacionadas diretamente a essa questão da sensitivação central, tá? Então, hipersensibilidade à luz, ao toque, ao ruído, à pressão mecânica, a medicamentos e à temperatura. Então, tudo que é de informativo de aferência para a gente podem estar correlacionados a essa hipersensibilidade. Então, o paciente é hipersensível a muitas coisas. Então, um barulho incomoda, um toque mais forte na sua terapia incomoda, o paciente não se dá bem com muitos medicamentos, ele tem dificuldade de se encaixar em medicamentos relacionados à dor, tá? Temperatura, então uma temperatura um pouquinho mais quente, um pouquinho mais fria, o paciente já sente uma diferença na dor importante, então são sinais amarelos aí, alguns deles até vermelhos, né, com relação à sensitivação central. E além disso, a gente tem alguns sintomas que podem estar associados a isso, que seria a fadiga, então uma fadiga incomum, tá? Não é que o paciente foi para academia e está cansado, isso todo mundo sente, né? Um muito clássico associado é o distúrbio de sono, tá? Então, pergunte ao seu paciente, se já percebeu que está um sinal amarelinho ali, pergunta como é que está o sono do seu paciente, tá? Quem trabalha com educação em dor diretamente, ou quem trabalha com pesquisa sobre dor, percebe que a maioria dos pacientes que tem a sensitivação central tem alguma alteração de sono. Então, é uma pergunta que normalmente a gente não faz para o paciente, mas que é importante para a gente saber e ter essa correlação, tá bom?
Dificuldade de concentração, então pode ser 1 milhão de coisas, né? Mas a gente vai focar na somatória aí de causas e de riscos que esse paciente pode vir a ter, tá? Dificuldade de concentração, sensação de edema, então o paciente se sente inchado, tá? Formigamento e dormência. Tudo isso pode estar correlacionados a essa situação, tá? Pode passar. Então, como é que a gente vai atuar nesses casos, desses pacientes, né? Então, a gente tem uma gestão que foi proposta nesse inventário e que tem pontos importantes em que a gente, às vezes, não se atenta muito, tá? Então, o primeiro deles, pontos que a gente consegue resolver essa incentivação, é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, mas que para dor crônica a gente vai conseguindo, step by step, né? A gente vai conseguindo aos poucos mostrar para o paciente, ó, você está melhorando nisso, você está melhorando naquilo, né? A primeira delas é a educação à dor. Então, se você consegue conversar com o seu paciente, consegue fazer com que ele entenda o que é a dor, que a dor é importante, que a dor faz parte do processo e que ela vai cessar porque você está junto dele para fazer isso acontecer, porque você mostrou os caminhos na avaliação, tá? Isso são de extrema importância. Sabendo que só a educação de dor, o seu paciente não vai melhorar, tá? Tem trabalhos recentes mostrando que a correlação somente da educação neural de dor não é suficiente para a melhora do paciente, obviamente. Então, você explicou a dor para o seu paciente, ele entendeu a gravidade ou a questão que ele está sentindo, ele não vai falar, nossa, eu estou sem dor. Não, isso não vai existir, tá? Você educou o paciente, ele está legal, ele vai falar, nossa, eu percebi como é que é a dor e eu percebi como eu posso conviver com isso, tá? É esse ponto que a gente quer chegar. Então, você não conversou com o paciente, ó, entendeu o que é dor? Entendeu. Como é que você está? Não, a dor zerou, isso não vai acontecer, tá? Então, ele é uma ferramenta muito importante, mas não vai ser um tratamento isolado de EBN que vai resolver o seu caso, tá? O caso do paciente, no caso. Reconceituação da dor, tá? Então, de novo, mostrar que a dor, ela é presente, ela é importante para informar e ela vai cessar através de um trabalho conjunto, e às vezes esse trabalho conjunto não é só fisioterapia, tá? É médico, é físio, é psicólogo, é TO, tá? É ambientação. Então, reconceituar a dor. Então, ela é importante, como é que tá a dor, como pontuar a sua dor, mostrar melhora, ter esse feedback, ó, você melhorou nisso, você melhorou naquilo, sua dor não estava dor 8, agora está 4, mostrar isso para o seu paciente, isso é importante, esse feedback, tá? Como solução aí conjunta à educação à dor, a gente tem diversas técnicas, então eu coloquei aqui terapia manual, tá? Por que a terapia manual? O toque, ele é muito importante, tá? Lembra que eu mostrei para vocês no primeiro slide a espessura dos nervos, né? Então, os nervos de tato e pressão, eles têm uma velocidade de informação muito maior que a dor. Então, todas as técnicas manuais ou que se utilizem do toque, elas vão enganar a dor? Pode ser? Não, elas vão chegar um pouco antes da informação de dor. E você conseguindo ter a informação do toque antes da dor, você acaba diminuindo ela, tá? Então, toda a terapia manual se utiliza dessa diferenciação de resposta da informação como base do tratamento, tá? Então, todas as terapias manuais são importantes para poder dar essa sensação de conforto. Então, o simples toque de você encostar no seu paciente, você já está melhorando esse quadro de correlação de identificação neural propriamente dita, tá? O fisioterapeuta brasileiro, ele é muito reconhecido lá fora justamente pelo toque, tá? Se você pega fisioterapeutas europeus e principalmente fisioterapeutas americanos, você vê que o terapeuta não coloca muita mão no paciente. E isso é muito visível, assim, para a gente, conversando com terapeutas de fora do país, essa correlação e essa importância que eles dão para a gente com relação ao toque. A gente encosta no paciente. Se você está me escutando e não encosta o paciente, agora passe a encostar, que é uma valorização muito grande
traz conforto para o paciente e tem essa questão neural envolvida, tá? Então, encostem no paciente, mostrem que você sabe a técnica, utilizem da terapia manual, tem um monte de técnicas aí, estudem, façam cursos, a terapia manual ela é essencial para um bom fisioterapeuta, tá? A gente tem a eletroanalgesia. A eletroanalgesia cabe em muitos casos, ela é discriminada, tem alguns estudos que mostram ineficácia em alguns casos, mas ela tem o seu lugar, tá? Não joguem fora esse instrumento que a gente conseguiu, tá? Então, se utiliza de eletroanalgesia, também a gente tem diversos tipos de correntes e que vão promover através de estímulos endógenos do nosso corpo. Então, mostrar para o paciente também a gente tem esse recurso, né, de usar nossas células para também atuar na analgesia endógena, né? Então, a eletroanalgesia vem para isso, ela é importante, ela tem a sua utilização, mas não se escravize dela, tá? Tanto você quanto o paciente. Muitos pacientes acham que só melhoraram ou melhoraram da dor porque eles fizeram o famoso choquinho. E aí eles necessitam disso. Chega a ser até um vício, tá? Então, não se escravize, nem você, nem o seu paciente. Então, tente mostrar para ele que o que vai tratar, o que vai efetivamente tirar a causa da lesão são exercícios, movimentos, tá? Então, não se escravize. Além disso, a gente tem o tratamento medicamentoso, então, de novo, associação com o médico, conversem com eles, tentem ir tirando a medicação nunca é uma coisa boa para o organismo, então a gente, como fisioterapeuta, a gente acaba priorizando isso, né? Evitando ao máximo de tomar remédio e de orientar remédio. Orientar a gente não pode, mas orientar no sentido que eu digo de tentem usar o menos possível, né? E essa conversa tem que ser feita com o médico, tá? Como eu falei para vocês, os fisioterapeutas americanos não colocam muita mão no paciente e parte dessa não toque no paciente causa outros efeitos. E os Estados Unidos, desde muito tempo, tem uma crise de dependência de opioides muito grande, né? O país é onde os pacientes são mais viciados em produtos opioides para alívio de dor. Então, qualquer coisa eles vão lá e tomam remédio, tá? Então, a gente não quer isso para a nossa população, para os nossos pacientes. Então, você tocando, você orientando e conversando com o médico, a gente tenta evitar isso também, tá? Avaliação e tratamento psicológico, avaliação e tratamento nutricional, tudo isso está envolvido também no nosso tratamento. O indivíduo é um ser humano, então outras características vão estar influenciando no nosso tratamento. Então, percebeu algum sinal de depressão, ansiedade, características psicológicas, encaminhe. Percebeu alguma alteração nutricional importante, conversou com o paciente não está se alimentando direito, tal, encaminha nutricionista ou nutrólogo, tá? Isso é muito importante para poder também te ajudar, tá? Pode passar. Aqui só um apanhado geral, falando um pouquinho da sensitivação. Então, a gente tem uma lesão tecidual. Se a gente tem uma lesão tecidual, a gente passa a ter uma maior atividade periférica. E além disso, a gente vai ter um aumento do input nociceptivo, tá? Então, no corno dorsal, isso vai aumentar a liberação de neurotransmissor, glutamato, altera a modulação e a percepção da dor, e aí o paciente cai na sensitivação, tá? Ele vai ter uma hiperalgesia, uma aldoníria e uma dor espontânea. Tudo que a gente não quer é essa cascata de eventos que caia num paciente com dor crônica, então a gente tem que evitar ao máximo isso, tá? Pode passar. E aqui fica uma frase que se vocês levarem essa frase, já vai ser muito importante para mim. O maior valor, a gente está falando de valor, tivemos várias palestras falando sobre valor, né? O maior valor da sua terapia é a atenção ao seu paciente como um ser humano. Pense no paciente como um todo, tá?
Se a gente está falando de valor, preço, valor, o valor agregador da sua terapia é pensar no seu paciente como um todo, como ser humano. Tá bom?